Olá, Emoriô, boa tarde a todas que estão aqui conosco. Meu nome é Lico Turli e eu sou um dos coordenadores pedagógicos da Pele Negra, Escola de Teatros Pretos. E junto comigo está a professora Deise Nunes e também a professora Dani Souza na equipe. E vai ter tradução e a gente vai sempre ter essas pausazinhas. Por favor, professora, se apresente. Okay, Professor Lico is presenting himself. He is the pedagogical coordinator of the Pele Negra Escola de Teatros Negros. It's a school for Black theater in Salvador, Bahia. And together in this event, that's me, Deise Nunes. I'm a PhD research fellow at the University of Agder in Norway. And Daniele Souza, who is a master student, a master candidate at the UFBA in Bahia, Brazil. Então, continuando. Então, a Pele Negra, nossa escola, ela nasceu durante a pandemia. Mas, antes, tem uma história que foi muito forte, a mobilização dos estudantes negros e negras na escola de teatro da UFBA. Pele Negra is a school that was born during the pandemics, but before that, there was a strong organization of the Black students at the University of Bahia. Estes alunos, esses estudantes, reclamavam que a maioria dos alunos da escola de teatro são pessoas negras, são pessoas afro-brasileiras, mas não havia professores negros na escola de teatro. So the students at the school, the School of Theater at the University of Bahia complained that there was a majority of Black students at the school, but no Black professors or teachers working there. Logo, o que era ensinado não representava a cultura afro-brasileira, basicamente o teatro tradicional europeu. So in this sense, the curriculum and the material that was taught at the school did not represent the culture of the students. It was just a curriculum based on Eurocentric knowledge. Como exemplo, todos eles precisam montar um espetáculo, quando vai chegando ao final do curso. As an example of this system, all the students need to stage a performance by the end of the course. A escola de teatro da universidade possui um projeto de extensão. Há 60 anos já existe a escola, agora 63 anos, e nunca havia sido montado um espetáculo somente com pessoas negras, com diretor negro, com dramaturgo negro. So the school has had projects, external projects in collaboration with external actors for more than 60 years, but never in history the school had produced a performance with only Black actors, Black directors, Black dramaturge. Então, em 2017, houve uma grande discussão e a criação do Fórum Negro de Artes Cênicas, que colocou 16 propostas para a escola diminuir a questão racial na UFBA. So some time ago, the students and some teachers started an organization of the Black Forum at the university and proposed like 16 performances or productions that could be staged as this project of external projects. Com isto, em 2018 e em 2019, foram montados os 2 primeiros espetáculos na companhia de teatro da UFBA,
que tratava da questão do negro e também somente com elenco e ficha técnica negra. So in 2018 and 2019, there were staged the two first performances that were treating the themes of the blackness and with black actors and black theme. Dos espetáculos, eu auxiliei a co-direção, baseado em Frantz Fanon, no livro Pele Negra, Máscaras Brancas. One of these performances was a Black Skin, White Mask, based on Frantz Fanon works, and Professor Lico Turle was a co-director. E eu e outras pessoas do time percebemos que ali estava uma possível escola de teatro negro. And during this process, both Professor Lico and other in the production team, they realized that there was a possibility for a school of Black theater within that seed that was being sold in the production. Assim, depois do espetáculo, surge a ideia desta escola com o mesmo nome, Pele Negra, Escola de Teatros Pretos. So after the performance is played, the idea of creating a school is concretized, and the school gets the same name of the performance, Black Skin. Mas, quando íamos inaugurar a escola, num prédio antigo emprestado, houve e chegou a pandemia. E então migramos para a internet. So just when we were about to open the school on a borrowed building, an old borrowed building, the pandemics came and we had to migrate to the internet. Para finalizar, então fizemos 3 módulos, 3 grandes campos de estudos. And then to finish this presentation, following the start of the pandemic, so we started 3 courses and 3 fixed modules of pedagogic. O primeiro foi teórico, o que seria o teatro negro ou os teatros negros. The first one was a theoretical. It was about what is Black theater or Black theaters. O segundo módulo, nós trabalhamos a obra, o espetáculo em si e os elementos de espetáculos negros realizados no Brasil. The second module, we worked on the performance, the elements of the performance, and studied Black performances staged in Brazil. E o terceiro foi sobre a performance arte, né? Onde trabalhamos a ideia próxima de como é que esse corpo negro se movimenta e se movimentou nos últimos anos. And the third module was about performance art and expanding the idea of how the Black body has moved and occupied spaces during the years. O próximo módulo, o quarto, nós vamos chamar de biografias negras em cena, ou biografias cênicas negras. So the next module that is going to start soon, now on the 22nd of April, we are going to approach the biographies of Black personalities on stage. E para isso, nós estamos estudando, entendendo um pouco mais esta performance para, no final de abril, começarmos o módulo. So for that, we are trying to understand more and get more theoretical support to start the module in the end of the month. Por isto, nós, então, estamos convidando pessoas como Diana Taylor, Zeca Ligiero, Christine Duchamp, e hoje nós temos uma conversa com Richard Schechner. So, and
to get this theoretical support that we need to create our modules, we are inviting for conversations different scholars that are very inspiring to us, such as Diana Taylor, Zeca Ligiero, Cristiane Duchamp, and now Mr. Richard Schechner. Então, bem-vindo, professor, à nossa escola de teatros pretos. So welcome, Professor Richard Schechner, to our School of Black Theaters. E agora, Deise, não sei se você faz a apresentação dele, do currículo, e passamos direto para ele. O que você prefere? Eu acho que eu vou passar direto para ele se apresentar. Okay. Professor Schechner, so I'm going to mediate the questions that have been sent to us, and also people are free to ask you questions. I would like first, I think most of us here know very well who you are and have had contact with your work. But if you can start by presenting yourself, I think that's the best way to start this conversation. I just would like to know. O professor Schechner para se apresentar, então. I'd like to know, has Zeca or Diana Taylor, have they already presented to you, or where am I in this lineup? You were third. We had first Diana Taylor, and last week we had Mr. Zeca Ligiero. Okay, so of course I know the two of them very well. I'm very, very pleased to be participating in this, and I hope I can make some contribution. Okay. You want to know a little bit about me? Well, I think of myself as both an artist and a scholar, and I think of the two worlds as very close to each other, although I operate kind of independently of one from the other. So as a scholar, of course, I'm extremely aware of other people's work, and I try to be measured and analytical. And if you've read some of the things I've written, that's the way I write. But as an artist, I am expressing myself and the team I am working with. I do a lot of devised work, and I've done that for years and years and years, long before it was popular. I mean, my first kind of devised work was Dionysus in '69, which was 1968. It's like 52 years ago. And so that artistic work continues. I also write a lot. I not only write scholarship, but I sometimes write poetry and fiction. My early training was in creative writing, and I'm editor of TDR, the Drama Review. It's a major performance studies journal, and for those younger scholars or more mature scholars who may be listening to me now, I really would like to see your work published in TDR. So if you have things that you can send to me, please do so. You can find TDR online. Okay, thank you, Professor Schechner. I'm going to try and translate. O professor Schechner está se apresentando, então, como uma pessoa que é tanto um artista como pesquisador, e que para ele são dois mundos que estão muito próximos, né? O mundo das artes, o mundo da criação artística e o mundo da pesquisa artística. Como pesquisador, então, ele fala que está sempre acompanhando o trabalho de outros e se relacionando com o trabalho de outros, e como artista ele expressa as suas próprias ideias, né, artisticamente. Por muitos anos, desde 1969, o professor Schechner tem trabalhado com teatro devised, que é uma forma de teatro de criação coletiva, e que o professor também escreve não só acadêmica, né, textos acadêmicos, mas também escreve poesia e ficção. Ele fala que uma das primeiras formas de treinamento que ele teve foi a escrita criativa,
O professor Schechner também é o editor-chefe da revista de artes cênicas The Drama Review, e aqui ele está estendendo um convite ao nosso grupo, que se alguém daqui gostaria de submeter algum material para publicação na The Drama Review, que ele vai ficar muito contente em analisar e, se for o caso, publicar. And I just want to say, I'm sorry I don't speak Portuguese, but that's life. O professor também está se desculpando por não falar português, mas é a vida, está dizendo. Hello, Zeca. Hello, people. Daisy, vamos explicar para ele e para os outros aqui a dinâmica. Então, a ideia era que vocês fizessem perguntas antes para a gente enviar para Schechner, ele ler e já trazer um pouco mais discutido, uma vez que tem essa questão da língua. Algumas pessoas enviaram, mas a maioria que aqui está não fez isso. Então, primeiro, nós vamos colocar algumas questões que chegaram antes e depois nós vamos abrir para vocês conversarem diretamente. As pessoas que não quiserem falar diretamente podem escrever no chat, que a Daisy vai tentar depois traduzir. Daisy. So, like, just to explain how we think the dynamics for today, for this conversation, we have announced internally in our group that Professor Schechner would be in conversation with us today, and asked to everyone who had questions to write that to us. And some of our colleagues did that. Other people, like most of the others, didn't. So what we're gonna do, I am going to ask you the questions that have been sent to us, Professor Schechner, and then the others are free afterwards to ask more questions. Sure. Eu vou traduzir então. Já traduzi, o professor Lico já falou em português, né? Então, I'm going to read the first question to you, okay? It's, you understand performance not only as an object of study, but as an active intellectual artistic practice. Can you further explain the concept of active intellectual artistic practice? Vou traduzir rapidamente para português. Você vê a performance não somente como um objeto de estudo, mas como uma prática artística intelectual ativa. O senhor poderia explicar mais aprofundadamente o conceito de prática artística intelectual ativa? All right, and Daisy, you have to tell me when to stop so you can translate, so I don't go on and on and on. Just kind of raise your hand like this and I'll just stop. Okay. So the fundamental principle, there are several fundamental principles about performance studies, which makes it different than just theater studies or drama studies. So those, the fundamental principles are that performance studies is interdisciplinary, it is intercultural. Those are two very important things. And that means that we don't try to do just, let's say, the analysis of plays, or just the production of plays, or even just theater as such. We take a very broad range of behaviors, the arts, popular entertainments, politics, play and rituals of all kinds, a very broad range, and we look at the performance qualities in all of those behaviors. So we take a very behavioristic approach. Então, o professor está falando que tem muitos princípios fundamentais na performance, né, que fazem a performance diferente dos estudos do drama ou dos estudos do teatro em si. E duas dessas características ou desses fundamentos seria a interdisciplinaridade e a interculturalidade. Então, o que o professor está falando é que nos estudos da performance, não somente se estuda a produção ou se produz ou se analisa teatro ou drama,
mas que se traz análises ou estudos de comportamentos, de artes, de jogos, de rituais e uma gama muito grande de atividades, e se procura estabelecer os parâmetros performativos dentro dessas atividades. So people are therefore always performing. Each of you, as I look out at you and me right now, I'm the principal performer, but if any of you talk, you will become principal performers. And what does that mean, we're performing? It means that we're presenting ourselves not as a fixed, finished thing, but as something that is constantly in flux, constantly changing. And that we circumstances and intersections of forces create our personalities at different times. It's not that we don't. Okay, let me just finish this. It's not that we don't have a core personality, which we believe in, but this core personality itself is always in flux, and it changes according to circumstances. Então, o professor está falando que nós estamos sempre em performance, nós estamos sempre apresentando a nós mesmos como seres em fluxo, em performance, sempre dependendo das circunstâncias e de acordo com muitas intersecções e situações. Não que nós não temos uma personalidade estabelecida, sim temos, mas que essa personalidade está sempre em fluxo, em relação com determinadas circunstâncias. So that's one thing that we're always performing. And but we are different in terms of our different cultures, which to some degree determine us, our particular families, our associations, so that the artistic practice is also is a kind of distillation of a more general performance actuality. So if we're performing in a play, let's say we're performing Hamlet. Who is Hamlet? Well, Hamlet is a construction of Shakespeare, but Hamlet is also a construction of the particular group that's staging that play and that person inside that play, and of the particular performer who's performing Hamlet. So there is many Hamlets, or there are possibilities. Então, que estamos sempre performando, né, sempre em performance, em diferentes culturas que também determinam os nossos comportamentos, mas que as práticas artísticas, em particular, elas destilam esses comportamentos. E um exemplo que o professor dá é o de Hamlet. Hamlet, ele exemplifica, é uma construção de Shakespeare, mas quando você encena a peça Hamlet, ele se torna também uma construção do grupo de pessoas que está envolvido naquela encenação e uma construção também do ator que está interpretando esse personagem. Let me just move this forward a little bit and talk about your own academic, your own school. So this is a school of Black performance, a school of Black theater. And my first question is, what is Black? Is it an actuality? Of course, it's race matters. Black as a cultural construct matters. But at the same time, it is a fiction. Então, ele quer ir mais adiante, né, tratando do nosso tema, né, que é teatro negro, e se pergunta o que é ser negro, o que é negritude. E ele está falando que claramente que raça é um fator importante, mas ele também pergunta que outros parâmetros a gente pode colocar dentro dessa definição de blackness, negritude. Even within the context of the history of the West, back in the ancient Roman times, people did not see people in terms of their color. They saw people in terms of where they were from. So, for example, in Rome, there were slaves of all different colors. If you lost a war or a battle to the Romans, the chances are that some of your people would become slaves. So slavery was not particularly enslavement, a thing of where Europeans of a certain color skin enslaved Africans of a certain color skin. It was slavery was a function of who won a battle, and race, as we understand it,
did not exist. Então, ele está falando que, por exemplo, na Roma Antiga existia a escravidão, e a escravidão não era condicionada pela cor da pele, não era um sistema onde as pessoas brancas, europeias, escravizavam pessoas negras africanas, mas a escravidão era uma questão de guerra, era quando alguém perdia um povo, perdia uma batalha, esse povo era escravizado e existia um escravo de todas as cores. Então, que o racismo, como a gente conhece hoje, como a gente conceitua ele hoje, não se via da mesma forma. So in the founding, one of the founding myths of Rome is called the Aeneid, and it's the story of Aeneas who leaves Troy and he spends time with Dido in North Africa. Now, was she Black? Was she Arab? Who was she? We don't know, but she wasn't Roman, but she was deeply loved and respected by Aeneas, who then came and founded Rome, etc. I'm not, let me be clear, I'm not denying in any sense Frantz Fanon or Black theory or Mira Baraka. Black absolutely exists within our cultural construct. But to continue to answer the first question, performance studies would say Blackness is a construct, whiteness is a construct, Brazilian is a construct. None of these things are inherent. We are constantly shaping through our performances what these different constructs are. Some of them are we express outwards, and some are imposed on us. We are what other people construct us as being. We are what we construct ourselves. But my approach is that this is always in flux. This is always to be historically modulated, a change through the forces of our own aesthetics, our own politics, our own ideas. It's not given once and forever. Então, o professor, primeiro, ele deu esse exemplo da literatura épica, né, da fundação de Roma, da história do Enéas, que tem a história que chama Eneida, né, que ele sai de Troia, né, da guerra de Troia, e vai se refugiar com Dido em Cartago, que é no norte da África, onde hoje em dia é a Turquia, se não me engano, e ele pergunta qual era a cor... É a Tunísia, Cartago fica na Tunísia. Tunísia, desculpe. Tunísia. E ele vai se refugiar com essa mulher, a Dido, e o professor pergunta, né? Ela era árabe, ela era negra, qual era a cor da pele dela? Então, ele também fala que ele não está negando que existe a racialização e que existe o racismo, mas que para ele, tanto a negritude, quanto a branquitude, quanto identidades nacionais são construções e que se dão em fluxo através das nossas ideias, das nossas construções, das nossas performances. So, in one sense, I think we live in a very fortunate time because we're living at the end of the colonial period, not at the beginning of the colonial period. We're living at a time when the power structure that meant that certain countries of Europe, Portugal, for example, Spain, for example, but of course, England as well, colonized the whole world and imposed values on the world and imposed value systems and so on. We're not at the beginning of that. We're at the end of that. Huge new changes are coming, have arrived. Not only the rise of China, the rise of India, the rise of Africa, the rise of the global South, as we say, of which Brazil is part. So this is all. These are all kinds of performances. So to circle back to the first question. When I think of art, when I think of scholarship, when I think of social practice, when I think of politics, I think of them as a very complex, interlocking set of systems, and that we cannot just operate from, we have a home base in one, but we have to be aware of all these other systems that affect us personally, at the family level, at the community level, at the regional level, at the national level, and at the global level. So performance studies
and let me just finish the one sentence. So performance studies tries to take into account the tensions of these various forces from the personal through to the global. Então, o professor está falando que nós somos muito afortunados porque estamos no final do período do colonialismo, não estamos vivendo o começo do colonialismo, onde nações como Portugal e Espanha dominaram o mundo, né, estabeleceram um sistema de dominação muito violento. Hoje em dia, existem outras forças que estão no poder, né? Como, por exemplo, a China está crescendo muito, a Índia, a África, o sul global, do qual o Brasil faz parte. Todas essas interações são um conjunto muito complexo de forças, né? E que vão afetando desde o pessoal, através do familiar, e vão se movimentando, criando construções que são globais. Então, o professor está falando que nos estudos da performance, se toma em consideração todos esses fatores e como eles interagem entre si e criam tensões que são a nível pessoal, da comunidade, família, comunidade, e a nível global. So shall we go on from here for another? Yes, there is another question here. What is, in your opinion, the importance of digital media such as video for the diffusion of cultural performance in the current world moment? Qual é, na sua opinião, a importância das mídias digitais como o vídeo para a difusão das performances culturais no atual momento mundial? Well, here we are Zooming, right? And this is not the first Zoom conversation I've had. This is probably the 15th or 20th. So that's exciting that we're able to talk, as it were, face-to-face, globally through this means. At the same time, I'm very, very deeply committed to face-to-faceness, to the warmth of other people's flesh. So I'm a little bit ambivalent about what's happening. I think that, of course, we're never going to go back from the digital. The digital is part of our cultural, in many different cultures, our cultural reality. And we will continue to Zoom, we will continue to do live streaming and media performances. And the digital is kind of, is not like film or video. The digital is live. What I'm using, thinking of the digital, social media, Zoom and that kind of thing, is live, but at a certain kind of distance. And it allows for a great deal of communication and artistic production, but it doesn't substitute or replace in-person or face-to-faceness. I look forward to the time when I can come to Bahia, when you can all be together, when we can, you know, share a space, as the times I was in Brazil, where I participated in Candomblé and Santeria, and the heat of the room, the pressure of the presence of people together, the things that you don't even know are affecting you but are affecting you, is extremely important. And the digital media in relationship to that is very cool. So we need a gradation of heat, from the cool of digital media, which kind of deceives us sometimes in thinking it's intimate, to the actual intimacy of face-to-faces. Então, o professor está falando, né? Estamos aqui, todo mundo no Zoom. Esse não é o primeiro Zoom que ele está fazendo, talvez seja o 15º. E estamos vivendo com essa vida digital, né? Mas, ao mesmo tempo, o professor fala que ele é comprometido com o calor da presença e ele tem uma relação ambivalente a essa digitalização. Ao mesmo tempo que ele vê que o analógico não vai voltar, que o digital vai continuar e as performances multimídia e digitais também podem ser ao vivo, mas existe essa distância
E apesar de possibilitar encontros, comunicação e criatividade, essas mídias digitais não substituem o encontro cara a cara, não substitui o calor, e ele está falando, né, que quando ele esteve na Bahia, que participou do candomblé, esteve nos espaços sagrados do candomblé, e sentiu o calor do espaço, o calor das interações interpessoais em presença, e que isso é extremamente importante, que a mídia digital é fria e que ela não pode permanecer como uma coisa única, né, como uma possibilidade única. I think that media privileges the two senses we are, that are dominant at the present moment, seeing and hearing. But I can't taste you. I can reach towards you, but I can't touch you. I certainly can't smell you. And I can't feel your literal vibrations. Então, o professor está falando que, fazendo essa análise dos nossos sentidos, que enquanto a gente está aqui, né, nesse encontro digital, só existem dois sentidos que estão em operação, que é a audição e a visão, que ele não pode sentir o nosso gosto, que não pode nos cheirar, que estende a mão, mas não pode nos tocar, e não pode sentir a nossa vibração. And I would say, in terms of, to Professor Turla, in terms of a Black theater, the eye, privileging the eye and ear is an extremely Aristotelian European thing. And that when I travel to India or to Africa or to, Brazil and other places in Latin America, in the Black churches in the United States that I've been to, and also when I worked in the Free Southern Theater, which was a theater of largely Black people. I was one of the few whites. These other senses, the taste, I mean, the Roman Catholic communion, but the sharing of food, smell, the physical touch, the warmth, these things are also languages, and they can be used to make performances. They're very important in performances. So although I feel